Apossa-te de mim, Senhor, e rouba minha alma, toma-me inteiramente, Jesus, não me deixando nada. Salve Maria Santíssima. O que eu vou ler aqui é de Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, né? Nas edições Loyola, é no volume 9, que vai falar sobre a penitência. Santo Tomás ele fala na Suma sobre a penitência, porém ele não concluiu, porque ele faleceu antes, tudo que ele fala sobre a penitência, né? Existem outras referências que ele fez quando era mais jovem sobre a penitência. Então, em outros tratados, existe ele falando mais sobre a penitência, mas na Suma Teológica ele não concluiu, mas tem vários artigos riquíssimos sobre isso. Vamos lá. Eu só vou ler a parte onde ele responde, eu não vou ler as objeções dos hereges ou daqueles que questionam Santo Tomás, não, certo? Vai falar o seguinte, o artigo 5. Este sacramento é necessário para a salvação? Aí a refutação é a seguinte. Este sacramento não é necessário para a salvação. Isso não é o que afirma Santo Tomás. Ele vai responder o seguinte. Em sentido contrário, o Senhor diz: se vós não fizerdes penitência, vós todos perecereis igualmente. Respondo: algo é necessário para a salvação de duas maneiras, de maneira absoluta e de maneira condicional. É absolutamente necessário para a salvação aquilo sem o que ninguém pode alcançar a salvação, com a graça de Cristo, ou seja, o sacramento do batismo, pela qual se renasce em Cristo. O sacramento da penitência é necessário sob condição, já que não é necessário para todos, mas somente para os que estão sob o jugo do pecado. Pois lê-se no livro dos Paralimômenos: Tu, Senhor, Deus dos justos, tu não instituístes a penitência para os justos Abraão, Isaque e Jacó, mas para estes que não te ofenderam. Mas o pecado, tendo sido consumado, gera morte, diz a carta de São Tiago. Por isso é necessário para a salvação do pecador que ele seja libertado do pecado. Isto não pode ser feito sem o sacramento da penitência, no qual atua o poder da paixão de Cristo, por meio da absolvição do sacerdote, juntamente com o ato do penitente, que coopera com a graça para a destruição do pecado. Como aliás, ensina Santo Agostinho: quem te criou sem ti, não te justificará sem ti. Daí se segue, com evidência, que o sacramento da penitência é necessário para a salvação depois do pecado, assim como o remédio corporal para o homem que caiu em doença grave. Portanto, deve-se dizer que esta glosa deve ser entendida daqueles que têm boa vontade, não interrompida pelo pecado. Com efeito, estes não têm motivo de tristeza, mas caso a boa vontade seja suprimida pelo pecado, ela não pode ser restituída sem tristeza, pela qual alguém se dói do pecado passado. Isso faz parte da penitência. Deve-se dizer que desde que alguém incorra em pecado, a caridade, a fé e a misericórdia não livram do pecado sem a penitência. Com efeito, requer a caridade que o homem sinta a dor de ter ofendido a um amigo e que se empenhe em reconciliar-se com ele. Requer também a própria fé que ele, pelo poder da paixão de Cristo, que atua nos sacramentos da Igreja, procure justificar-se dos pecados. Requer também a misericórdia que o homem, fazendo penitência, remedie a miséria em que caiu pelo pecado, conforme o que diz o livro dos Provérbios: o pecado é a vergonha das nações. Pois isso consta no livro do Eclesiástico: tem compaixão de tua alma, agradando a Deus. Deve-se dizer que pertenceu ao poder superior, que só Cristo teve, como se dissesse acima, concedeu o efeito do sacramento da penitência, que é a remissão dos pecados. A mulher adúltera, sem o sacramento da penitência, ainda que não sem a penitência interior, que ele operou nela pela graça. O sacramento da penitência
é a segunda tábua depois do naufrágio? Aí tem a objeção. A penitência não é a segunda tábua após o naufrágio. Santo Tomás responde: em sentido contrário, São Jerônimo ensina a penitência. É a segunda tábua depois do naufrágio. Respondo: aquilo que é essencial precede por natureza ao que é acidental, assim como a substância precede ao acidente. Com efeito, certos sacramentos são destinados por sua natureza à salvação do ser humano. Assim, o batismo, que é a geração espiritual, a confirmação é o crescimento espiritual, e a Eucaristia é o alimento espiritual. A penitência, porém, é ordenada a salvação como que de maneira acidental e condicional, a saber, na hipótese do pecado. Se o homem não cometesse algum pecado mortal atual, não necessitaria da penitência, mas sim do batismo, da confirmação e da Eucaristia. De modo semelhante, a vida corporal onde o ser humano não necessitaria de remédio, a não ser em caso de enfermidade, mas teria necessidade essencial para a vida da geração, do crescimento e do alimento. Por isso, a penitência ocupa o segundo lugar em relação ao estado de integridade, que é concedido e conservado pelos sacramentos indicados. Dessa sorte, ela é chamada de maneira metafórica, segunda tábua depois do naufrágio. Pois o primeiro remédio para os que atravessam o mar é conservar-se salvo no navio. O segundo remédio, porém, é, tendo-se este quebrado, agarrar-se a uma tábua. Assim, pois, o primeiro remédio dessa vida é que o homem conserve a integridade da graça. O segundo remédio, porém, é que, se a perdeu pelo pecado, volte a ela pela penitência. Aí vai ter vários artigos sendo respondidos, que eu não vou ler aqui, vou passar logo para outros pontos sobre ainda da soma, o que vai ser perguntado, né? Sobre a duração da penitência, o tempo que deve durar, né? Vai falar o seguinte: Santo Tomás: Agostinho ensina que nos resta fazer, se não doer-nos durante a vida. É uma pergunta que Santo Agostinho faz. O que devemos fazer, se não sentir a dor do pecado durante a vida? Onde desaparece a dor, cessa a penitência. Se, porém, não há mais penitência, que sobra do perdão? Respondo: há dois tipos de penitência, uma interior e outra exterior. A penitência interior faz-nos chorar o pecado cometido. Esta penitência deve continuar até o fim da vida. O homem sempre deve desgostar-se de ter pecado, pois se ele se compraz do pecado, já por este simples fato pecaria, e perderia o fruto do perdão. Este desgosto de ter pecado causa dor naquele que é sujeito à dor, como é o caso do homem nesta vida. Depois desta vida, porém, os santos não estão sujeitos à dor. Por isto, o desagrado deles em relação aos pecados passados se faz sem tristeza, segundo o dito do profeta. As angústias do passado serão esquecidas. Por sua vez, a penitência exterior faz com que alguém mostre sinais externos da dor, submeta com palavras os seus pecados à absolvição do sacerdote e cumpra a satisfação imposta por ele. Não é necessário que tal penitência dure até o fim da vida, mas durante determinado tempo, conforme o tamanho do pecado. A penitência pode ser contínua? Aí Santo Tomás vai responder a respeito disso, se a penitência deve ser ou não contínua. Agostinho diz que se conserve continuamente a dor da penitência, na penitência. Fazer penitência pode designar o ato ou o hábito. É impossível que o ser humano faça penitência continuamente em ato, pois é necessário que o ato do penitente, quer interior, quer exterior, seja interrompido pelo menos pelo sono e pelas outras necessidades do corpo. Uma outra maneira de fazer penitência é como hábito. Então é necessário que o homem faça penitência continuamente, no sentido de nunca se fazer algo contrário à penitência, que venha suprimir a disposição habitual do penitente, e no sentido de manter o propósito de sempre sentir desgosto
dos pecados passados. Pode-se repetir o sacramento da penitência? É uma pergunta que a Suma Teológica faz. Né? Para nós pode parecer estranho e óbvia a resposta, mas naquele contexto não era. Vamos ver o que é respondido aqui por Santo Tomás. O homem é atraído a ser misericordioso pelo exemplo da misericórdia de Deus. Como se lê no Evangelho de Lucas: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Ora, o Senhor prescreve aos discípulos esta misericórdia para que perdoe muitas vezes os irmãos que os ofendem. Deste modo, ele responde à pergunta de Pedro: quando o irmão cometer uma falta a meu respeito, quantas vezes lhe hei de perdoar? As 7 vezes? Dizendo: eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Portanto, Deus oferece muitas vezes o perdão pela penitência, sobretudo quando nos ensina a pedir, perdoa-nos as nossas dívidas, como nós mesmos perdoamos aos nossos devedores. Alguns autores se equivocaram a respeito da penitência, ao dizer que o homem não pode conseguir pela penitência o perdão dos pecados uma segunda vez. Entre eles, os novacianos chegaram ao exagero de dizer que depois da primeira penitência que acontece no batismo, os pecadores já não podem, pela penitência, ser reerguidos do pecado, ou seja, regenerados. Né? Outros hereges, de que fala Agostinho, dizem que depois do batismo a penitência era útil, mas uma vez só, e não muitas vezes. Tais erros se originam de 2 fontes. Antes de tudo, porque os autores se equivocaram a respeito da natureza da verdadeira penitência, uma vez que para a verdadeira penitência se requer a caridade, sem a qual os pecados não são apagados. Julgavam que a caridade, uma vez recebida, não se podia perder mais, e, consequentemente, a penitência, quando verdadeira, nunca é destruída pelo pecado de modo a precisar repeti-la. Mas isto foi refutado na segunda parte, onde se mostrou que a caridade, uma vez recebida, por causa do livre-arbítrio, pode ser perdida, e, por consequência, depois de verdadeira penitência, alguém pode pecar mortalmente. Então, são enganos dos hereges que afirmavam que a pessoa só poderia receber a absolvição uma vez. E eles insistiam que isso deveria ser levado da forma mais estrita possível. Aqui são alguns artigos da Suma sobre o sacramento da penitência.